O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu fazer hoje o resumo daquela que foi a sua atividade parlamentar no decurso desta sessão legislativa e, de alguma forma, informar aquele que foi o trabalho que fomos fazendo, que, enfim, se traduziu em 80 propostas, entre decretos legislativos regionais, projetos de resolução, votos das mais diferentes qualidades e que, de alguma forma, nos preencheram neste último ano, como disse, parlamentar. Permitia-me destacar cerca de uma dezena deles, muito sinteticamente, que, de alguma forma, refletiam também aquelas que eram os objetivos do PSD e do seu programa de governo e que nós, por considerarmos que eram prioritários, enfim, fomos apresentando também projetos que, por sinal, apesar de serem prioritários para o PSD, foram rejeitados. E, portanto, nessa componente evidenciaria, desde logo, a renegociação dos juros do empréstimo que estava indexado ao plano de ajustamento económico e financeiro, também a questão da linha de mercadorias e de passageiros entre a Madeira e o continente, que foi também uma das bandeiras do PSD e que nós discutimos e que foi adiada para o último ano da governação. A questão que para nós também era essencial, que tinha a ver com a revisão do modelo do subsídio de mobilidade, que tem sido um passo importante, a forma como foi apresentado carecia de algumas melhorias que nós entendemos sugerir e que caíram em saco roto, nomeadamente a questão do pagamento com o cartão de crédito e do reembolso desses valores. Não faz qualquer sentido estar a criar qualquer tipo de discriminação. Aliás, há a este propósito uma novidade que gostaria de dar, que tem a ver com este procedimento no continente. Enquanto aqui, para se poder levantar o subsídio, é preciso a fatura e o recibo. Para meu espanto, constatei esta semana que no continente basta a fatura. Quer isto dizer que quem tiver alguma agência que lhe dê crédito pode viajar e levanta o dinheiro e vai pagar a passagem. Isto é uma coisa que se passa em Lisboa. E nós aqui, que, enfim, esse subsídio destina-se essencialmente a nós, o processo devia de ser, de facto, agilizado e não é. No continente isto é possível, pasme-se. E, portanto, temos que ver exatamente, e o Partido Socialista tomará as medidas que entender necessárias para que no decurso da próxima sessão legislativa avaliaremos melhor este problema, porque não deixaria de ser uma vantagem para uma faixa significativa dos madeirenses. Depois entendemos também que a alienação do JM era prioritária, isso foi também de alguma forma prometido pelo Governo e não andou ainda, está a andar. E note-se aqui que nós não temos nenhuma obsessão contrária relativamente aos profissionais que lá trabalham, temos uma obsessão quanto ao modelo de gestão e de participação no capital social e, portanto, isso para nós é absolutamente essencial, que se diferencie a política. O Governo não tem necessariamente que ser jornalista nem dono de jornais. Aliás, este Governo, que não tem assim tanto diferente em relação a outros governos do PSD, conta com o apoio de certa imprensa para branquear aquilo que vai fazendo. Não são raras as vezes em que vemos notícias, grandes parangonas nos jornais, que não têm nada a ver com a realidade, mas que de facto beneficiam agora, como há 20 anos, o partido que está no governo. E, portanto, nós gostaríamos também de acentuar isso. Depois tivemos também um projeto de resolução que visava a candidatura do novo hospital a projeto de interesse comum, coisa que, entretanto, foi feita pelo Governo, mas que, na altura, também, quando nós apresentámos sendo prioritário, não foi considerado, mas ainda bem que avançou e espero que entre em velocidade de cruzeiro, porque, de facto, é um projeto que é particularmente importante para a Madeira e para os madeirenses e porto-santenses. A questão da participação variável nos 5% do IRS em sede autárquica, que muita celeuma tem levantado, mas que, enfim, é uma questão de mera interpretação do bom português, até do bom português do Tribunal Constitucional, que, enfim, entende que tem que ser a região a suportar isso, e eu há tempos no Parlamento disse que basicamente não me importava que o Estado pagasse tudo, mas é verdade que as coisas não funcionam assim. E é também verdade que em alturas de crise
agudiza-se também as necessidades do Estado e, portanto, é sempre mais problemático negociar. Para nós o princípio da continuidade territorial é-nos muito caro, mas temos que perceber que as circunstâncias do país e da região e da razão determinam um determinado tipo de procedimentos, e a avaliação que o Tribunal Constitucional faz é uma avaliação razoável, porque se as receitas do IRS ficam na região, está bom de ver que tem que ser o Governo Regional e o Orçamento Regional a transferi-las para a administração local, porque senão, em vez de termos 100% das despesas, das receitas, teríamos 105%, uma participação em mais 5%. Isto não é conta certa. E, portanto, acho que esta argumentação que o Governo Regional, a este propósito, tem esgrimido, destina-se a avivar mais o contencioso da autonomia, porque já se percebeu que há falta de argumentos de governação, há que fazer aquilo que sempre se fez, que é atiçar a animosidade contra o Estado. Bem entendido que o Estado nem sempre se tem portado bem com a região, mas numa fase em que o Estado, por acaso, até tem estado a ajudar, não me parece de bom tom e parece-me até inoportuno que voltemos a este dossiê do contencioso e, portanto, deixava aqui também o repto ao Governo Regional que se centrasse mais naquela que é a sua, que deveria de ser a sua governação, em vez de estar a arranjar bodes expiatórios externos para justificar a sua inoperância. Finalmente, e não menos importante, entendemos há bem pouco tempo, foi um dos diplomas que apresentámos já no final desta sessão legislativa, que tinha a ver com a criação de uma delegação da EMIR na Costa Norte. Nós entendíamos que era absolutamente essencial e continuamos a entender, independentemente das vias rápidas que temos, há cuidados de saúde que têm que ser prestados de imediato e que não se compaginam, apesar de tudo, com a distância entre São Vicente ou Porto Muniz e o Funchal, e, portanto, fazia todo o sentido, e só por uma questão de birra, e porque o PSD tem dificuldade em admitir que a oposição também tem propostas válidas, vai bloqueando este tipo de coisas. E, portanto, isto não valoriza em nada a ação política do Governo. Acho que ficar-lhe bem admitir que existem propostas da oposição que são válidas e que são transponíveis para a realidade. Aliás, não raras vezes, também o PSD agora, como há 20 anos, rejeita as propostas da oposição, depois volta a imprimi-las em papel timbrado do próprio partido e apresenta-as como propostas nesta casa. E houve dois ou três exemplos, até envolvendo outros partidos, que evidenciam bem isto que vos estou a dizer. Uma outra coisa que fizemos, e esta sim é a última, que tem a ver com a criação da Comissão de Inquérito Protestativa ao Banif, que já se percebeu que anda devagar e devagarinho, por duas ordens de razões. Desde logo porque as instituições nacionais, entre as quais o próprio Banco de Portugal, olha para esta Comissão e para esta Assembleia com algumas reticências, como se nós não tivéssemos competência para fazer este tipo de atos, o que é absolutamente lamentável e enfim, custa-me a crer que o Sr. Presidente da Assembleia da região autónoma da Madeira não tenha conseguido fazer vincar as suas posições perante estas instituições, porque é absolutamente lamentável que o Banco de Portugal e outras instituições que foram chamadas a colaborar no âmbito desta Comissão de Inquérito se tenham estado a escusar a fazê-lo. E, portanto, isso é, do nosso ponto de vista, absolutamente inacreditável. Finalmente, diria que, do ponto de vista da governação, é nosso entender que foi um ano perdido. O PSD, que muito prometeu, acabou por frustrar essas ideias que lançou na campanha eleitoral, que tinham a ver com meia dúzia de coisas que eles achavam que eram absolutamente essenciais e na verdade eram, mas que não tiveram transposição para a realidade e enfim, já começa a chatear e invocá-las, mas é verdade e, portanto, contra a verdade, contra factos não há argumentos. A questão do avião cargueiro, a questão do ferry, que era absolutamente central. Já estamos quase a meio do verão e nada aconteceu. Já se percebeu que este ano não vai acontecer. Já se percebeu que o Dr. Albuquerque diz que vai restabelecer a linha ferry, mas é preciso que o Estado pague. E eu não percebo como é que ele consegue afiançar que vai repor, mas os outros têm que pagar. E, portanto, sem acordo nenhum, eu não percebo como é que o Presidente do Governo Regional se compromete a isto. Aliás, já não é nada de novo, foi isso que ele fez até agora. Agora, quem promete as coisas com tanta convicção é suposto perceber que para isso vingar
tem necessariamente que ter autonomia financeira e capacidade financeira para financiar essa operação e não estar à espera de terceiros, por mais razões que tenhamos. É bom que falemos disso também. Mas, quer dizer, acho que é, permita-me o termo, rasgadinho, prometer, afiançar, reafirmar, reprometer e dizer, mas alguém vai ter que pagar. Portanto, isto não é sério. Não é sério relativamente aos madeirenses e não é sério tão pouco relativamente ao Estado. E, portanto, nós consideramos que foi, do ponto de vista governativo, um ano perdido, que espero que possa ser recuperado já a partir de setembro ou de outubro e que, enfim, o PSD consiga, de facto, imprimir à sua governação um pendor reformista que se pretende e que até agora não foi empreendido. Desde logo, e já se começam a pensar no novo modelo de exploração do Centro Internacional de Negócios, já se percebeu que o Governo continua a achar que tem que ser um modelo de gestão privado. O Partido Socialista entende que deveria de ser um modelo de gestão público, porque o interlocutor público junto do Estado tem necessariamente mais força e consegue defender melhor o Centro Internacional de Negócios da Madeira. O PSD, na linha daquilo que sempre fez nos últimos 25, 30 anos, continua a achar que aos privados dá-se aquilo que é bom e para o Estado, para a região, fica aquilo que não é lucrativo. E, portanto, isto é uma gestão desastrosa. Eu até me arriscaria a dizer que se a questão está em que os gestores do Centro Internacional de Negócios são assim tão bons, eles poderiam continuar no seu posto de trabalho a gerir o Centro Internacional de Negócios, mas o Centro Internacional de Negócios deveria ter gestão pública. Portanto, basicamente tínhamos as mesmas pessoas a fazer o mesmo e não estava em causa a qualidade do projeto nem do trabalho, mas, para todos os efeitos, o Estado e a região seriam os interlocutores e resultaria daí uma vantagem objetiva para a região. Mas já se percebeu que o PSD continua amarrado aos lobbies dos quais se tentou demarcar, mas já se percebeu que também não vai lá. O PSD continua amarrado aos lobbies dos transportes e da hotelaria, em alguns casos, que, por sua vez, estão no Centro Internacional de Negócios e nos portos, respectivamente, e, portanto, há uma apreensão que manifestamos. Para quando essa demarcação daquelas políticas dos últimos 20, 30 anos, porque até agora o que temos visto é mais do mesmo. O Dr. Albuquerque prometeu tudo, não fez nada. O Dr. Albuquerque quis fugir como o diabo da cruz da governação de Alberto João Jardim, do estilo de governação jardinista, mas infelizmente a diferença é praticamente nula.